Fala galera, Latitude Zero tá na área mais uma vez e hoje o nosso tema é sobre fases da modernização agricultura brasileira. Então é o seguinte, quer arrebentar sobre a agricultura do Enem? Vem com Latitude Zero! Pessoal, é o seguinte, quando a gente fala sobre essa modernização da agricultura, muitos autores vão colocar como sendo uma fase única, beleza? O fato da modernização. Mas para vocês entenderem melhor essa questão, nós vamos dividir aqui então em três grandes fases. E a fase que nós vamos estudar hoje é sobre a Revolução Verde. Então vamos lá. Primeira coisa, qual que é o conceito sobre Revolução Verde? Revolução Verde nada mais é do que um conjunto de transformações ocorridas no espaço rural que modificou toda a estrutura de produção e modo de vida, obviamente, no campo. Beleza? Sabendo esse conceito, vamos passar para frente então. Para a data. Presta atenção nisso aqui, ó, 1955 até 1965. Não fique preso a uma certa rigidez dessa data. A gente pode trabalhar com uma certa flexibilidade. Pode ter datas falando de segunda metade da década de 50 ou então do início da década de 60, enfim, beleza? A questão é que o contexto, toda essa contextualização ocorreu aproximadamente nessa data aqui, tranquilo? Essa Revolução Verde, então, ela foi marcada por isso aqui, ó, pessoal, mecanização no campo. O que significa isso? A chegada de tratores, colheitadeiras, ceifadeiras, beleza? Outra questão, a chegada dos insumos agrícolas. O que seriam esses insumos agrícolas? Agrotóxicos, fertilizantes, adubos. Tudo isso, pessoal, faz com que nós tenhamos uma maior produtividade no campo. Tranquilo? O que seria esse aumento da produtividade, onde a Revolução Verde proporcionou isso tudo? Então vem comigo aqui, o seguinte, a gente já viu que agrotóxicos, fertilizantes, adubos químicos, insumos agrícolas, que fecham isso aqui, os tratores, as colheitadeiras, a chegada da máquina no campo, todo o processo de mecanização. Primeiro fator que vai acontecer, vem comigo aqui, ó. A gente vai ter uma questãozinha que isso vai exigir uma mão de obra, obviamente o quê? Qualificada. Por quê? Imagina antes dessa data que nós temos aqui, ó, da Revolução Verde de 55 a 65, que todo o trabalho era obviamente manual, na base da enxada, na base do machado, do arado e tudo mais, tudo no uso animal e da força humana, beleza? Então isso aqui vai permitir com que a mão de obra a partir desse momento seja qualificada, beleza? E tem um fator primordial aqui, o que é? Todo esse pessoal que trabalhava antes no campo, com a chegada dessa mecanização, obviamente são pessoas que vão perder os seus empregos. Vamos imaginar uma situação aqui hipotética. Pega uma fazenda onde se tinha ali 50 homens trabalhando, beleza? Isso antes da chegada da mecanização no campo. Quando vem os tratores, quando vem as colheitadeiras, as ceifadeiras, o que vai acontecer? A gente não vai mais precisar de 50 homens trabalhando naquele espaço, porque uma colheitadeira vai fazer o mesmo trabalho dos 50 homens em um tempo mais reduzido. Ou seja, apenas uma pessoa, que vai ter que ser uma pessoa de uma mão de obra qualificada, vai ser empregada, vai continuar com o seu emprego para manusear o trator. As outras 49 perderão os seus empregos. Que esse é um dos processos para a questão do êxodo rural, beleza? E outra questãozinha do aumento da produtividade, o que é? Nós temos uma formulazinha aqui. Como é que funciona? Nós temos aqui, ó, produtividade, que é igual a produção sobre a área, pessoal, cultivada. O que significa isso aqui? Seguinte, ó, a Revolução Verde permitiu que nós aumentássemos a produção sem necessariamente aumentar a área cultivada. Ou seja, vamos pegar uma fazenda ali de 1000 hectares, uma fazenda, um latifúndio, grandes extensões de terras. Vamos colocar que por ano
se colhia ali 50, 60 toneladas de milho por ano, beleza? Isso antes mesmo da chegada da Revolução Verde. Com essa chegada, com a chegada da máquina e tudo mais, a gente vai conseguir pegar dentro dessa metragem, dentro desses 1.000 hectares, passar de 50 toneladas para 100, 120 toneladas. Ou seja, a área que é cultivada, ela continuou sendo 1.000 hectares, mas a gente aumentou essa produção. Aumentando essa produção, a produtividade vai subir. Então, essa foi a questão, o grande ponto da chegada da Revolução Verde, que vai nesse ponto aqui, que é objetivado por essas questões aqui. Beleza? Moçada, spoiler Enem. Quais são as consequências geradas por todo esse processo da Revolução Verde? Vamos lá. Primeiro aspecto, aquilo que o Enem vai te cobrar nessa prova, hein? Êxodo rural, que nada mais é do que a migração do campo para a cidade, aumento da concentração fundiária, por quê? Para implementar isso aqui tem que ter giro de capital, então o pequeno produtor é excluído desse processo. Terceiro fator, aumento das disputas pela posse da terra. Isso é gerado os conflitos, nós temos aí o surgimento de 3 grandes grupos. O primeiro deles, FUNAI, criado na década de 60, que é a pressão sobre as comunidades tradicionais. INCRA, na década de 70, que nada mais é do que a regularização fundiária. E MST, em 1980, que é a luta pela reforma agrária. Beleza, pessoal?